Amém. Galera, vou pedindo para vocês irem abrindo a Bíblia em João 19, 28. João capítulo 19, versículo 28. E a gente vai fazendo aquele esquema de enquanto vocês vão abrindo, eu vou falando e a gente não perde tempo. Beleza? Bom, vou começar aqui com uma pergunta. Alguém aqui já assistiu o filme chamado Até o Último Homem? Maneiro. A galera que já assistiu. Bom, esse filme é com o Andrew Garfield, também chamado de Homem-Aranha, por mim. E para quem não sabe mais ou menos como é que é o filme, vou explicar. Ó, o filme é o seguinte: o Andrew Garfield, Homem-Aranha, ele chega no exército e aí ele faz uma promessa de que ele não vai pegar em arma alguma. E aí ele vai para a guerra. Ou seja, o cara vai para a guerra desarmado. E aí, o que ele faz? A forma que ele tem de ajudar o exército dele, o pelotão dele, é indo e salvando os reféns, resgatando os reféns, até o último homem, que é o título do filme. E aí ele vai fazendo isso, salva uma galera assim, e já adianto que é um filme muito emocionante para você assistir. Acredito que o suor de macho alfa vai escorrer pelos seus olhos, mas cara, é muito maneiro, eu indico muito esse filme, é iradíssimo. Bom, e falando de resgate também, existe também o resgate na Bíblia. Vocês sabiam disso? O resgate na Bíblia. E que também não foi feito com armas. Mas, diferente do primeiro exemplo, houve uma morte. E não foi qualquer morte. Foi uma morte humilhante numa cruz. Cara, uma pessoa perfeita morreu por pessoas imperfeitas. Já parou para pensar nisso? Cara, a lógica que isso tem? Não tem lógica praticamente. Isso daí é muito além da lógica humana. Cara, uma pessoa perfeita morreu por pessoas imperfeitas. E, por incrível que pareça, o resgate teve sucesso. Você pode achar que isso daí é loucura, que não faz nenhum sentido, cara. Pode parecer que é mentira, mas não é, cara. Isso é verdade. Quem se sacrificou, essa pessoa perfeita, foi Jesus. Essa pessoa imperfeita, essas pessoas imperfeitas, somos nós, eu e você. Nós merecíamos morrer no lugar dele, mas ele sofreu no nosso lugar. E por que ele fez isso? Por quê? Cara, foi um ato de amor, foi o maior ato de amor que a humanidade já viu. E ele fez isso para nos livrar do pecado, do inferno, da perdição, da morte eterna. Como assim? Vou explicar. Bom, na Bíblia, a gente vê que nós somos pessoas ruins, que os humanos são ruins. E por causa disso, o nosso destino é a condenação, a morte eterna. E o motivo de tudo isso foi com Adão, lá no início da história da humanidade, em que Deus fala assim: olha só, Adão, faz o seguinte, você pode comer de todas as árvores que tem aqui nesse jardim, menos dessa aqui especificamente, beleza? Aí Adão foi lá, pô, beleza, show de bola. Só que aí, cara, deu um problema lá com ele, cara. Pô, o cara foi mó vacilão, foi lá e pum, desobedeceu a Deus e comeu a droga do fruto. E não podia. Adão foi bobo, foi lá e comeu. E aí, cara, a partir desse episódio, toda a humanidade passou a ser cheia de pecado, passou a caminhar para a morte eterna, caminhar para o inferno. E a única forma de isso daí mudar, a única forma desse destino mudar, era através do sacrifício de Jesus. Então, vamos para a nossa Bíblia aqui, para a gente poder acompanhar um pouco sobre como foi essa morte e como foi a consequência dessa morte. Vamos lá. Todo mundo abriu em João 19, 28? Foi? Quem aí está sem Bíblia, acompanha com o irmão que está do lado, beleza? Vamos ler então. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado.
Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já havia morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura noutro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Amém. Cara, texto muito irado, né? Pô, a morte de Jesus foi algo poderosíssimo, né? E, assim, eu acho até mesmo emocionante. E umas coisas que aconteceram nessa morte, cara, foi o cumprimento de profecias que a gente vê aqui nesse texto, mas de outros textos da Bíblia a gente viu, cara, que o véu do santuário, que tinha cerca de 12 centímetros de espessura, se rasgou no meio, de alto a baixo. Teve terremoto, cara, pedras se partiram também, e até mesmo mortos voltaram à vida. Cara, se tudo isso daí não é impressionante, incrível, eu não sei o que é, de verdade. Nós temos pelo menos duas consequências dessa morte de Jesus, essa incrível morte de Jesus. Interessante, né, saber que uma morte foi incrível, mas, cara, realmente pra gente foi algo maravilhoso. E a gente vai ver agora duas consequências dessa morte, beleza? A primeira consequência é: a morte na cruz nos dá acesso a Deus. Quando Adão pecou, que foi a história que eu disse antes, né? A gente passou a ser sujo diante de Deus. Se antes a gente estava caminhando para uma amizade com Deus, cara, depois disso, pum, acabou. A gente foi separado. A gente deixou de ter um relacionamento maneiro com Deus. Foi só ladeira abaixo. Sabe aquela história? Daqui para frente é só daqui para trás? Então, é exatamente isso. E aí, por causa da desobediência de Adão, a morte e o pecado se tornaram hereditários. Todo mundo depois dele, a partir dele no caso, se tornou pecador, todo mundo caminhou em direção à morte. Cara, em Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Sabe o que significa todos no Novo Testamento? Todos. Todo mundo. Cara, todo mundo pecou, todo mundo foi separado da glória de Deus. O que isso significa? Que a ligação que a gente tinha com Deus foi quebrada. Cara, foi tudo por água abaixo. A gente caminhava com Deus, mas com o pecado, cara, nós nos separamos dele. Nos separamos completamente dele, cara. E no Antigo Testamento, a única forma que a gente tinha de contato com Deus era quando uma pessoa específica, de uma família específica, de uma tribo específica, uma vez por ano, era sorteado para entrar na presença de Deus. E não era só isso. Ele usava uma roupa especial com sinos para saber que a pessoa está viva, e ainda assim amarrada por uma corda, para que se ela morresse, as pessoas poderiam puxar de volta. Cara, esse era praticamente o único relacionamento que a gente tinha com Deus. Olha que doideira. Já pensou nisso? Você já se viu nessa situação? Cara, que doideira. Nós éramos vistos como inimigos de Deus, mas com o sacrifício de Jesus, cara, passamos a ser amigos do nosso Senhor. Como se a gente fosse completamente mal cheiroso. Se a gente tivesse um cheiro horrível. E o sangue de Jesus fosse o perfume que nos desse acesso a Deus. Como se Deus nos visse como inimigos. E aí ele molhava os óculos dele no sangue de Jesus. E aí, a partir disso, ele passou a nos enxergar como amigos. E um ponto interessante, assim, e muito importante, que eu quero abrir aqui, é que não é que Deus odiava a gente, não queria ter um relacionamento com a gente. Não, pelo contrário.
A humanidade que buscava se afastar de Deus. A humanidade que buscava tê-lo distante mesmo. E aí, cara, Jesus veio e uniu a gente. Com o sacrifício de Jesus, a gente não precisa mais de um sacerdote entrando uma vez por ano para que acessasse a presença de Deus. Não, cara. Agora nós temos Jesus, o sacerdote perfeito. Cara, ele é a ligação entre nós e Deus, cara. A gente não precisa mais de um mediador. Nós podemos entrar na presença de Deus a qualquer hora e em qualquer lugar. Cara, isso daí não é maravilhoso? Isso daí não é impressionante? Cara, nós temos o pleno acesso a Deus. A gente pode orar aqui ou na China a Deus e Ele vai nos ouvir. Nós temos a garantia disso, cara. Ele vai nos ouvir. Não existe nada melhor do que isso. Amém? Agora, a segunda consequência dessa morte. A morte na cruz nos livrou do pecado e da morte eterna. E aqui eu vou fazer outra pergunta. Quem aqui já leu o livro, que depois se virou filme, né? O Peregrino, do John Bunyan? Pô, as pessoas leram assim. Cara, esse livro é incrível, incrível. Um dos melhores que eu já li. Aí você pergunta, pô, já leu muitos livros? Não. Mas, cara, dos poucos que eu li, esse foi um dos melhores. E, pô, eu recomendo muito para você ler também, cara, quando você chegar em casa. Busca sobre esse livro, assim, que vai ser bênção. Mas aí, falando um pouco sobre o livro, né? Como é que é a história e tal. Bom, a história se trata de uma alegoria, ou uma representação da caminhada cristã. E aí tem o personagem principal, cristão. Bem criativo, né, o nome. Mas tudo bem, 100%, tá ótimo. E aí, esse cristão, ao longo da caminhada dele, ele carrega um peso muito grande, que impossibilita dele caminhar direito, assim. Ele tem um pouco de dificuldade de caminhar por causa desse peso grande que ele tem nas costas, que representa o pecado. Mas aí, cara, uma das melhores partes do livro, o que ele faz? Ele tem um monte assim, e nesse monte tem uma cruz. E aí, no momento em que ele olha para essa cruz, no momento que ele vê assim, cara, esse peso do pecado cai dos ombros dele. Esse peso do pecado, cara, vai embora, sabe? Ele é liberto desse peso. E aí, não só isso, mas esse peso vai rolando em direção a um túmulo vazio. Cara, para mim é uma das melhores partes do livro. E, cara, esse foi o grande sacrifício de Jesus. Esse foi o grande ato de Jesus. Nós somos livres do pecado porque Ele morreu no nosso lugar. E não só isso, Ele também ressuscitou, vencendo a morte. Isso é maravilhoso. Essa é a Páscoa que nós comemoramos hoje. Você sabe o que isso significa? Sabe o que significa Páscoa? Nada mais, nada menos que libertação. Achou que ia falar chocolate, né? Ovo de Páscoa, né? Não. Cara, Páscoa significa libertação. E no Antigo Testamento, mais uma vez falando sobre ele, mais especificamente no livro de Êxodo, você vai reparar, tem uns registros lá do povo de Israel comemorando a Páscoa. Aí você pensa, pô, Páscoa antes de Jesus, como que é isso, né? Bom, o que eles estavam comemorando ali era a libertação da escravidão do Egito. Não sei se vocês sabem, mas o povo de Israel foi escravo no Egito por muitos e muitos anos. E aí eles foram libertos disso por Deus. E aí, cara, hoje nós comemoramos a liberdade da escravidão do pecado. Nós somos livres do pecado. Cara, isso daí é maravilhoso. Nós somos livres do pecado. E não existe nada melhor do que isso. Não existe notícia melhor do que essa. Nós não somos mais reféns do nosso coração sujo. Não somos mais reféns de toda a impureza que existe em nós, da nossa natureza pecaminosa, caída. Cara, a gente não é mais refém disso. A melhor coisa que poderia acontecer nas nossas vidas é essa. Nós somos livres. Cara, por causa do pecado, nosso destino era a morte eterna. Mas pela vitória de Jesus na cruz, podemos viver com liberdade para Cristo. Isso não é maravilhoso? Isso é incrível! É muito melhor do que a gente poderia imaginar.
Como diz uma música que a gente canta aqui na igreja, que eu acho que ilustra muito bem isso, diz assim: eu sou livre pelo nome de Cristo, do pecado que havia em mim. Eu sou livre pelo nome de Cristo, de toda dor que havia em mim. Eu sou livre pelo nome de Cristo, da vergonha que havia em mim. Eu sou livre pelo nome de Cristo, livre pelo nome de Cristo. Amém? Isso é incrível. Nós somos livres. Somos livres. O que a gente pode aplicar isso nas nossas vidas? Como é que a gente pode ver isso na prática? Primeira aplicação: arrependa-se dos seus pecados e, consequentemente, siga Jesus. Isso. Arrependa-se dos seus pecados e, consequentemente, siga Jesus. Siga Cristo. Vamos separar essa aplicação em duas partes. Sobre o arrependimento, primeiramente. Você sabe o que significa arrependimento? Arrependimento vem da palavra metanoia, que significa mudança de direção. Na antiguidade, por exemplo, quando um pelotão, um conjunto de soldados, ia para um lugar e depois viam que era o lugar errado, o comandante do pelotão dizia metanoia, e aí eles voltavam e seguiam o caminho completamente oposto, iam para a direção completamente oposta. E na caminhada com Jesus é a mesma coisa. De um lado está Jesus, com a santidade dele, e do outro lado está o pecado, a morte eterna, o caminho para a perdição. E o arrependimento, abrindo um ponto super importante, cara, não é só você deixar de pecar, não é só você deixar de seguir para esse lado e ficar aqui parado, tranquilo. Não! Cara, você deixar de ir para esse lado e ir para esse. Deixar de pecar e fazer coisas santas. Ser santo como Jesus é santo. Beleza? Você não vai só deixar de pecar, vai fazer o que é certo. Esse é o arrependimento. Se antes você mentia, agora você vai passar a falar a verdade, vai pregar a verdade. Se antes você acessava a pornografia, qualquer tipo de conteúdo ruim, se antes você, enfim, cara, enchia o seu coração com coisas erradas, cara, agora você vai passar a ler a Bíblia. Agora você vai passar a ouvir pregações, ouvir louvores. Esse é o arrependimento. Se antes você tinha Jesus como seu inimigo, agora, cara, ele é o seu melhor amigo. Amigos inseparáveis. E isso daí serve para pessoas que não são cristãs, como as pessoas que já são cristãs, que já caminham com Jesus há um tempo. Cara, abandona esses pecados que você tem aí, cara. Esquece tudo isso, vire-se para Jesus. Esteja com Ele. Cara, a vida com Jesus é muito melhor. É melhor do que qualquer outra coisa. Aceitei Jesus no meu coração há alguns anos e, minha vida mudou completamente. Sério, mudou de uma forma, assim, incrível. E, assim, não estou querendo dizer que vai ser tudo mais fácil, que vai ser tranquilo. Não vou precisar acordar cedo, não vou precisar de nada. Não. Às vezes parece até mais difícil, né, cara? Você fala assim, se eu não fosse crente, eu ia dar uma resposta agora, maluco, Enfim, tô brincando. Mas, cara, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, cara. Tenho certeza que essa foi a melhor decisão que eu já tomei. E eu não me arrependo nem um pouco, nem por um segundo eu me arrependo de seguir Jesus. E que possa ser assim com você nessa noite, cara. Se você não conhece Jesus, cara, conheça-o cada vez mais. Aceite-o no seu coração. E você que já conhece Jesus, cara, renove a aliança com o Senhor. Você não vai se arrepender, não mesmo. Amém? Segunda aplicação e última, anuncie a cruz. Isso daí é basicamente o que eu acabei de dizer nessa última aplicação, cara. Que você possa anunciar a cruz, possa dizer o quanto que Jesus mudou a sua vida. Acredito que você possa fazer isso até melhor do que eu. Cara, anuncie a cruz. Anuncie a cruz, diga para as pessoas quanto que Jesus te transformou a humanidade. Cara, quanto isso agrada a Deus, cara. Isso daí é muito bom. Diga isso para os seus amigos, para a sua família, diga para as pessoas que você conhece, enfim. Cara, diga, a morte na cruz trouxe vida para mim. Diga, cara, eu sou livre pelo nome de Cristo. Eu não sou mais refém do pecado, eu não sou mais preso pelas amarras do pecado. Cara, isso é a melhor coisa do mundo. Você pode dizer exatamente assim,
Toda a humanidade está em pecado, caminhando para a morte eterna no inferno, e só Jesus é capaz de nos salvar. Creia que Ele morreu e ressuscitou pelo perdão dos nossos pecados, e essa é a única forma de salvação. Quando crê, passe a seguir a Jesus. Eu tenho seguido, e essa é a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Cara, é a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Siga Jesus, eu não me arrependo. Siga Jesus, cara, largue sua vida de pecado. Siga Cristo. Cara, que nessa Páscoa você possa dizer com convicção: a morte na cruz me fez amigo de Deus. A morte na cruz me libertou do pecado e da morte. A morte na cruz trouxe vida para mim. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, sabe? Como esse ato na cruz foi incrível. Obrigado porque a gente não merecia isso, a gente não merecia ser salvo. E o Senhor não merecia morrer, mas com a sua graça e sua misericórdia, hoje nós somos livres, Pai. Então, que a gente possa ter isso nas nossas mentes, que a gente saia daqui realmente te glorificando por tudo que o Senhor fez, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Toma conta dos nossos corações, Pai, e que o Seu nome seja engrandecido, o Seu nome seja glorificado e exaltado. Amém.